Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente aqui dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59. Estamos ao vivo também pela internet, no Facebook, no YouTube e no Instagram. A TV Transamérica, que é uma emissora multiplataforma. Você pode participar conosco pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. E acompanhar aí as nossas notícias e as nossas entrevistas pelo verdadeexpressão.com.br. Hoje eu recebo aqui Jorge Lange, ele é diretor-presidente da Coapar, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, é vice-prefeito, licenciado em Cascavel, e é presidente da Coapar desde 11 de janeiro desse ano. Jorge, boa noite, uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Boa noite, Rafael, boa noite aos teus telespectadores do Verdade e Expressão, aos amigos da TV Transamérica, e é uma satisfação muito grande estar com você aqui, poder estar compartilhando com você algumas ideias aí com seus telespectadores. Aqui, lendo o seu currículo, consta que é graduado em Ciências Contábeis. Antes de a gente entrar um pouco na entrevista, falar da situação da Coapar, queria que você fizesse um breve histórico de você aí, formado em Ciências Contábeis, quando que foi para Cascavel, como que é a sua carreira aí? Então, Rafael, eu sou nascido em Querência do Norte, no noroeste do Paraná. Minha família veio do Rio Grande do Sul. Meu pai migrou para Cascavel em 1967, em busca de estudo, melhores condições de estudo para os filhos, somos em 3 irmãos, e Cascavel foi a cidade onde a minha família se estabeleceu em 1967, na área do comércio, postos de gasolina, durante muitos anos, depois também na área de turismo, na área de construção, na área de loteamentos, a gente trabalhou, e acabei fazendo faculdade lá em Cascavel, de Ciências Contábeis. Nunca exerci a profissão de contador, mas tenho assim muita satisfação em ser um contador, porque me trouxe muito conhecimento e me trouxe muita experiência para a vida empresarial, para a vida cotidiana. Casei em Cascavel, sou casado, tenho 3 filhos, 2 netos, e sou apaixonado pela vida pública. Acabei como empresário, como um cidadão de Cascavel que participa, enfim, das coisas da sociedade, da nossa região. Acabei participando da vida pública, A minha história na vida pública, além de participação em eleições, como sempre nos bastidores, a época, começa em 1998 para 99, quando o então Eduardo Ciarra, secretário de Indústria e Comércio, vem para Curitiba a convite do governador Jaime Lerner, e meu amigo de muitos anos, de muito longa data, me convida e até meio que me traz junto com ele para aquele desafio que era participar da industrialização do estado do Paraná e levar, principalmente para o interior do estado, a industrialização que já era muito forte aqui em Curitiba. Então ali começa a nossa participação direta na vida pública, Depois, junto com o Ciarra, como deputado federal, que a gente participou junto com ele do mandato dele. Mais adiante, eu acabei virando candidato a prefeito de Cascavel. Antes disso, fui secretário lá de Transporte e Mobilidade Urbana, fui presidente da Companhia de Transporte e Tráfego de Cascavel, uma empresa de economia mista também, aliás, de economia mista, mas pública, uma empresa pública. E me candidatei a prefeito em 2012, não obtive sucesso, fiquei em 3º colocado, fiz 25 mil votos. E depois, em 2016, aí a convite já do governador, agora governador Ratinho Júnior, e do ex-deputado Paranhos, me candidatei a vice-prefeito junto com o Paranhos e ganhamos as eleições, então, em 2016, já no primeiro turno, com uma expressiva votação em Cascavel. E nesses 2 primeiros anos você ficou lá como vice-prefeito
e chegou agora, no início do ano, a Coapar. Como que é a sua relação com o Ratinho? Como que surgiu esse convite aí de você ingressar aí como diretor-presidente da Coapar? Então, durante esses 2 primeiros anos, eu fui secretário de obras, lá além de vice-prefeito, fui secretário de obras. E nós tocamos lá uma quantidade muito grande de obras, projetos que eu havia iniciado enquanto secretário em 2009, 2010, aeroporto, reforma do transporte coletivo, implantação de canaleta, enfim, um projeto financiado pelo BID, com investimento de 50 milhões de dólares. E essas obras estavam todas em andamento. Então, eu acabei tocando essas obras todas durante esses 2 primeiros anos. A amizade com o Ratinho já é de longa data, participação na vida pública, conhecimento. E nessas idas e vindas surge o convite, nós somos do mesmo partido, para que eu disputasse as eleições a deputado estadual no ano passado, e eu falei para ele que não é bem a minha área, é mais a área de executivo, a área de, vamos dizer, do fazer, né? E aí ele pediu para coordenar a campanha dele em Cascavel, eu acabei coordenando, e aí surge o convite dele que me queria na equipe dele. Eu falei, olha, eu, na verdade, só se for uma coisa, assim, um desafio muito grande, porque eu tenho toda uma estrutura de família, são muitos anos, são 52 anos em Cascavel, e se fosse um desafio muito grande, eu aceitaria. E aí ele me fez essa proposição da Coapar, que passa por um momento ainda difícil, de desgaste de muitos anos, e que vamos dizer, na concepção do governador era possível a gente resgatar a companhia, que já foi brilhante no passado. Ela continua sendo ainda a segunda maior companhia de habitação do país, né? Mas já teve momentos de auge no passado não muito distante. E então veio esse convite para que eu me licenciasse lá da Prefeitura de Cascavel para compor a equipe do governador Ratinho Júnior e tentar aí ver se a gente dá um up aí na Coapar, né? Fazendo com que ela volte a ser uma grande companhia. Tá, então vamos para o nosso telespectador que está nos assistindo. Primeiro eu gostaria que você falasse muita gente fala Coapar, habitação, daí tem a Coab. Eu gostaria que você falasse o que é a Coapar e qual a função dela. Ok. Nós temos então, a Coapar é a Companhia Paranaense de Habitação. A função da Coapar, ela representa, né, o governo do estado no tocante aos problemas habitacionais. Então, cabe à Coapar ser o braço do governo na área habitacional. Aí você inclui regularização fundiária, aí você inclui construção de unidades habitacionais, você inclui aí a escrituração de imóveis. Então tem diversas ações que a Coapar faz enquanto Companhia Paranaense de Habitação. E existem as companhias de habitação dos municípios, né? Muitas são secretarias de habitação e outras são, como aqui em Curitiba, a Coab de Curitiba, que é quem é responsável pela habitação no município de Curitiba e em alguns municípios aqui da região metropolitana. Temos aí a Coab de Londrina, que tem também um grande potencial lá em Londrina. E temos diversas outras empresas de habitação no interior do estado e secretarias de habitação. Todas elas trabalham em conjunto, né, cada uma no seu nível, visando mudar essa triste realidade que nós temos hoje, não só no Paraná, né, no Brasil todo, que é o déficit habitacional, que é uma coisa muito grande. Muitas pessoas que ainda moram em condições precárias, muitas pessoas que ainda não possuem casa própria, moram de aluguel. Então esse é o papel das companhias. Cada uma atua na sua área, no caso aqui a Coab de Curitiba atua na área de Curitiba, em uma parte da região metropolitana, em outras cidades também, e a Coapar é como um agente do governo do estado que convenia tanto com a Coab de Curitiba como com a Coab de Londrina, né, na busca por essas soluções de habitação. E no início da sua gestão aí,
Eu estava lendo ali que você tiveram houve uma reestruturação administrativa com corte de gastos, revisão de contratos, diminuição de cargos. Gostaria que você falasse aí quais foram as primeiras medidas que você adotou quando assumiu a Coapar. Então, vale aqui, acho que resgatar, Rafael, um pouquinho da história da Coapar, né? Durante muitos anos, a Coapar produziu habitações, né? E com o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, aliás, um grande programa que, né, construiu muito no país inteiro, a Coapar acabou se dedicando exclusivamente ao programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, né, gerido pela Caixa Econômica. Então, deixou a Coapar de produzir, né, as suas próprias obras, os seus próprios conjuntos habitacionais, e também deixou de ter a sua rentabilidade, que era, a Coapar chegou a ter 120 mil mutuários pagando prestação da casa própria. Então a Coapar tinha o faturamento da Coapar e ela podia arcar com suas próprias despesas. Tinha uma carteira própria, no caso. Uma carteira própria, né, um valor expressivo, né, e conseguia se manter. Com o passar dos anos e com essa dedicação exclusiva ao Minha Casa Minha Vida, acabou diminuindo a quantidade de mutuários. Hoje está próximo dos 20 mil. Para quem teve 120 mil é uma queda bastante grande. E passou a ser uma companhia, então, dependente do governo do Estado. O governo do Estado hoje é quem aporta os recursos, né, para folha de pagamento, para o desenvolvimento das ações da Coapar, construções, obras, são, então, financiadas hoje pelo Tesouro do Estado. Para a companhia poder se viabilizar novamente, ela precisa ter renda, ela precisa ter uma mudança no conceito, ela precisa ter uma nova gestão, né? E, então, a pedido do governador Ratinho Júnior, as primeiras medidas que a gente teve foi tudo quanto é corte que era possível fazer em termos de função gratificada, em termos de cargos nomeados. A gente estabeleceu um corte assim de 30% linear em todas as despesas, com revisão de todos os contratos, para que a gente pudesse atingir um nível de economia para poder começar a caminhar com as próprias pernas de novo. É um caminho longo ainda, muito distante, nós estamos ainda, mas tem que dar o primeiro passo. Então essas medidas, Rafael, elas permitiram que a Coapar, durante os primeiros 6 meses, fizesse uma economia na ordem de quase R$1 milhão por mês, em economia de veículos, combustíveis, insumos, enfim, né, gratificações, corte em cargos gratificados, nessas remunerações. Foi possível a gente atingir esse nível de economia. O nosso objetivo, obviamente, é chegar ao final do ano com uma economia na ordem dos R$10 milhões. Acredito que vai ser um ano, assim, se atingirmos o nosso objetivo, um ano muito bom, muito proveitoso, porque aí a gente já vai estar, né, nós estamos agora em fase final da reestruturação, até da forma administrativa da companhia, e acredito que a partir do segundo semestre, então, a gente já comece a poder dar uns passos um pouco mais largos, depois de ter estabelecido, né, por determinação do governador, todos esses cortes, né, que a gente conseguisse fazer com que a companhia começasse a ficar estável novamente. Agora, você falou em reestruturação, logicamente que você tem um quadro de funcionários de carreira, né? Nessa tua reestruturação, você tentou aproveitar melhor aí os funcionários de carreira? Então, eu estou assim, existe sempre, né, após uma eleição, a entrada das pessoas que são nomeadas para os cargos que são de livre nomeação. Mas a gente tem feito, assim, um esforço muito grande. O maior patrimônio que a Coapar tem são os funcionários. Esse é o maior ativo da Coapar. Nós temos lá um quadro de pessoas muito boas, preparadas, nós temos engenheiros, arquitetos, psicólogos, temos lá pessoas da área administrativa, advogados. Então nós temos um quadro bastante qualificado. O que nós estamos fazendo agora é fazer com que essas pessoas, e elas já estejam engajadas, né, nessa recuperação da companhia. Eu tenho dito para a minha equipe que eu e os diretores que chegamos esse ano na companhia, nós somos
peças descartáveis e são os passageiros. Mas eles, funcionários da empresa, a vida deles é aquilo ali. Então, aquilo que nós fizermos em conjunto, nós, a nova diretoria, em conjunto com os funcionários, é o resultado que vai ter para o futuro, né, da carreira deles, o futuro da companhia. Legal. Gostaria que você falasse, porque geralmente quando a gente pensa em Coapar, a gente pensa em só a moradia, mas tem alguns outros programas que não necessariamente sejam moradia, que seja moradia. A gente tem o programa Morar Bem, mas nós temos outros programas que não necessariamente diz respeito à moradia. Eu gostaria que você falasse, né? Acho que Piraquara, na sexta-feira, você inaugurou, né, com o vice-governador lá um projeto interessante, né? Nós trabalhamos com requalificação urbana, né? Nós trabalhamos com regularização fundiária, né? Então, também, Rafael, é uma área muito importante, porque a gente não tem, às vezes, muita noção dos números, né? Mas os números são muito grandes. No Paraná, nós temos praticamente 200 mil famílias que não têm documento do seu imóvel. Então, quando você não tem documento, você não é proprietário, você não tem como deixar para os seus filhos, né, para os seus herdeiros, aquele bem, porque você não é detentor da escritura, do título definitivo. Então, hoje nós temos em andamento no Paraná, contratado aí em torno de 35 mil regularizações fundiárias, né, espalhadas pelo Paraná todo. E temos diversos programas que ainda estão em andamento, tem alguns que começaram ainda em 2007, como, por exemplo, esse de Piraquara, que você comentou. É um programa que inclui desde recuperação do meio ambiente, das áreas ali que são áreas de preservação, né? Piraquara, acho que tem, se eu não me engano, quase 93% da área dela é de preservação. Sim. E nós temos, então, essa coisa ambiental com regularização fundiária, construímos lá 684 novas residências e estamos regularizando em torno de 4 mil propriedades lá. Além da construção de parques, além da construção de obras de cunho social, né, aquele CEL que tem lá para atendimento das pessoas, escolas. E na sexta-feira, como você bem lembrou, a gente esteve lá com o Marquinhos inaugurando um SEMAI, que é um centro de atendimento a crianças e adolescentes com deficiência, né, especializado, uma obra muito bonita, muito bem terminada, recursos na ordem de R$1 milhão, sendo 500 mil do governo federal e 500 mil reais da Coapar. Uma obra que faz assim um trabalho social muito importante, tem lá a secretária de Educação muito envolvida no atendimento a essas crianças que são excepcionais, que precisam desse atendimento diferenciado. Então, uma obra muito bonita. E assim tem em Campo Magro, assim tem em São José dos Pinhais, né? Nós temos diversas obras nesse âmbito aí, junto com o Programa de Aceleração do Crescimento, que é do governo federal. Sobre a regularização fundiária, o que eu noto aí é que em alguns municípios há uma dificuldade no andamento, por causa que há diversos imóveis que há questão da disputa judicial, né? Aqueles litígios possessórios que você deve conhecer bem. Como que a Coapar lidar com isso? Então, a legislação que regulamentou a possibilidade dessas regularizações pelas companhias de habitação e pelas prefeituras, enfim, pelos municípios e estados, ela não prevê a possibilidade de regularizar se existir alguma disputa judicial. Enquanto houver a disputa judicial, não é possível fazer a regularização. Mas, no restante, todas as outras famílias que consigam comprovar que morem, que têm a propriedade há mais de 5 anos, elas são todas, né, facilmente encaixadas nesse programa. É um programa relativamente novo, nós ainda passamos por uma fase experimental, foi contratado um volume grande, mas a lei é de 2017, se eu não me engano. Sim, 2017. E ainda o processo ele é muito moroso em função da falta de experiência, né, no Brasil inteiro, não só aqui na Coapar. Mas no Brasil todo nós só estamos atrás de São Paulo na quantidade de regularizações contratadas e de serviços em andamento. Nós devemos entregar aí nos próximos 2 anos alguma coisa em torno de 42 mil títulos de propriedade a famílias no estado do Paraná todo.
uma pergunta comum é o tal do uso capião coletivo. Quando que... Eu sou advogado, a gente mexe, a gente sabe, né? Mas primeiro, uma das perguntas que veio aqui é o uso capião coletivo. Quando que a Coapar pode ir lá fazer, né, entrar naquela área lá e fazer uso capião coletivo? Nós só podemos intervir, né, Rafael, após o transitado em julgado. Nós não podemos entrar em nenhuma área que não tenha ainda uma decisão final, né? Então, após uma decisão final, nós podemos fazer regularização fundiária, né? Em caso de áreas vamos dizer, que não são de uso capião, que são áreas do governo, que são áreas invadidas, a gente pode já de imediato, com a participação do município, dos diversos municípios, dar entrada de imediato no início do trabalho. É um trabalho demorado, você tem que fazer o cadastramento das famílias, você tem a fase toda do levantamento social, depois você ainda tem audiências públicas, cartografia, quer dizer, é um trabalho por etapas, assim, um tanto quanto demorado, mas para as famílias que muitas vezes estão aí há 30, 40 anos, né, tentando resolver o seu problema, agora com essa nova lei e com, vamos dizer, com recursos que o governo do estado tem colocado à disposição para desenvolver esse trabalho, um prazo rápido aí a gente consegue atender muitas famílias no estado. Agora falando, eu estava lendo um dado aqui, vou até me permitir ler, que é o Déficit Habitacional Paranaense, que é o programa o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social. Tem um diagnóstico aqui, e o déficit que tem aqui, quantitativo urbano, 312.820 famílias, que são assentamentos precários, cortiços, favelas e cadastrados no sistema da Coapar. O déficit qualitativo, 150.720 famílias, casas e conjuntos habitacionais degradados, coabitações. O déficit rural, 21.715 famílias, agricultores indígenas e quilombolas sem casa ou em condições precárias. Gostaria que você falasse desses dados aí. Então, esses dados, Rafael, eles são de 2016. 2016. Nós estamos agora vamos dizer, estamos refazendo, né, o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social. Já fizemos o treinamento em 13 regiões do estado. Todos os 399 municípios foram envolvidos para que a gente atualize esses números. Isso nos leva a 485 mil famílias pelos dados de 2016 que ainda buscavam por uma residência, nas várias modalidades ali, né? Pessoas que ainda não têm residência, que pagam aluguel alto, coabitação, favela, cortiço e também na zona rural. Nós, com esse novo número agora, a partir de outubro, que a gente deve estar com esse trabalho concluído, vamos ter a demanda atualizada. Nós vamos poder construir os novos programas habitacionais, que o governador Ratinho Júnior já está determinado a fazer com que a habitação se torne política pública e não apenas uma política de um governo, mas que ela seja perene, né, para que a gente possa ter solução. Nós vamos conseguir, com esses números, ter os números assim atualizadíssimos. Nós temos hoje, como você disse, 21 mil famílias na área rural que buscam por moradia. Dessas 21 mil, nós temos 10.400 que já estão cadastradas na Caixa Econômica Federal, aguardando que o governo federal reabra o programa, né, ou que o governo federal autorize a contratação dessas 10 mil. Temos dentro dessas 300 e quase 20 mil famílias aí, a necessidade de construção de grandes conjuntos habitacionais. Para isso, nem o dinheiro do governo do estado, né, o caixa da Coapar, ou sequer o nosso dinheiro próprio, daria conta. Nós precisamos de programas de grande vulto, como o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem acompanhado em Brasília, eu tenho participado de grupos de trabalho lá em Brasília, junto com o ministro Canuto, que é um paranaense de Paranavaí, para que a gente, vamos dizer, retome, né, o programa Minha Casa Minha Vida num novo formato. O governo
Bolsonaro quer dar uma nova forma para o programa, mas a gente tem que continuar, porque são mais de 7 milhões de pessoas no país, 7 milhões de famílias, que ainda buscam por moradia. Então é um problema a nível nacional. Eu acredito que dentro da liberação do governo federal, mais o programa que a gente tem aí de construção através do carteira própria da Coapar, que permite que a gente construa aí alguma coisa em torno de 2 a 3 mil casas por ano, com recursos do próprio governo do estado, mais um programa que o governador Ratinho Júnior determinou que fosse elaborado, está em fase de elaboração, que é um programa de desfavelamento. Nós temos quase 86 mil famílias morando em áreas de favela. E muito, viu, Rafael, aqui na região onde você atua, aqui na região metropolitana, na Grande Curitiba. São problemas que têm que ser enfrentados, mas são problemas que exigem recursos de grande monta. Então, para isso, o governador determinou que se formasse uma equipe grande. Hoje nós estamos em 14 secretarias, elaborando esse projeto que o governador deve apresentar provavelmente no mês de agosto, que é um programa de desfavelamento que será pilotado pelo governo do estado, transformando em política pública para que a gente consiga recursos do próprio governo do estado, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, do governo federal e até recursos externos, né, como a gente tem hoje, junto com o BID, um financiamento bastante grande, aí são 30 milhões do governo do BID, mais 30 milhões do governo do estado. Estamos construindo aí em torno de 1.000 moradias. Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Isso. Esse é um programa que já está em andamento. Esse ano nós já contratamos 604 unidades e estamos contratando mais 600 agora em diversos municípios do estado. Só para atualizar aqui, 603 casas em obras, 15 municípios, 604 em licitação, 24 municípios. Exatamente. Essas em licitação, elas vão, as outras já iniciaram e essas estão iniciando agora. E dentro desse pacote do BID é um programa muito legal, é um programa que a Coapar tem parceria com a Secretaria de Justiça e Família, né, a SEJUF. Existe também o trabalho de requalificação urbana, reforma de algumas casas e em muitos lugares só infraestrutura, Rafael. A gente leva água, esgoto, enfim, a infraestrutura para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, um programa que também vai servir de base para a gente desenvolver esse programa de desfavelamento que o governador quer lançar. Vamos para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima e na sequência nós continuamos conversando aqui. Tem algumas perguntas que chegaram aqui, eu vou repassar aqui para o presidente da Coapar, o Jorge Lange. Boa noite, Pedro Lima. Olá, Dr. Rafael. Boa noite ao nosso convidado, Jorge Lange. Vamos aos destaques da semana. Foi publicado na última sexta-feira, dia 19, do Diário Oficial da União, a medida provisória que mantém a Defensoria Pública da União, os 819 servidores requisitados do Poder Executivo Federal. O documento será agora analisado pelo Congresso Nacional. O texto garante o funcionamento de 43 unidades da Defensoria, espalhadas pelo país, que corriam risco de fechamento, caso os servidores, cerca de 2/3 da força de trabalho administrativa, tivessem que voltar aos órgãos de origem a partir do dia 27 de julho. O texto, que já está valendo, será examinado por uma comissão mista formada por deputados e senadores e precisa ser confirmado pelos plenários da Câmara e do Senado Federal para manter a sua eficácia. O outro destaque que a gente pescou é que os censos demográficos realizados a partir deste ano incluirão as especificidades inerentes ao transtorno de espectro autista. A inclusão de perguntas sobre autismo no censo ajudará a determinar quantas pessoas no Brasil apresentam esses transtornos e como elas estão distribuídas pelo território. O objetivo é direcionar as políticas públicas para que os recursos sejam corretamente aplicados e em prol de quem tem autismo. Esses foram os nossos destaques, com as informações da Agência Senado, imagens de Roque de Sá e da Defensoria Pública da União. É com você aí no estúdio. Obrigado, Pedro Lima. Dando sequência aqui, Jorge,
Gostaria que você falasse das parcerias com o governo federal. A gente tem uma situação até, alvo de pergunta, o presidente Bolsonaro está dizendo que vai liberar o FGTS. Né? Tava para anunciar hoje, terça, quarta, vai anunciar como que vai ser liberado esse FGTS. Até onde que isso daí pode impactar no programa Minha Casa Minha Vida? E também gostaria que você falasse da parceria com o governo federal. Olha, Rafael, hoje o grande financiador de obras de saneamento, obras de habitação no país é o Fundo de Garantia. Ele é o maior financiador do Brasil. A gente fica assim com uma preocupação muito grande a partir do momento que se libera o saque desse dinheiro de uma forma não muito estruturada, porque pode vir a faltar recursos, né, para financiamento de habitação e de saneamento. É uma situação preocupante. Por um lado, beneficia, às vezes, um trabalhador que está precisando tirar uma parte do seu fundo de garantia, muitas vezes para um pequeno investimento, muitas vezes até para colocar a sua situação em dia, que nós também estamos passando por um momento de crise ainda no país, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que o fundo deverá ter recursos suficientes para, pelo menos, fazer a manutenção do programa Minha Casa Minha Vida nos níveis que o Brasil precisa. Nós, apesar de fazermos muitas críticas aí aos governos anteriores, nós não podemos deixar de reconhecer que o programa Minha Casa Minha Vida, foi com todos os problemas que teve, ele foi um programa que deu resultado. Né? A gente conseguiu habitação para um monte de brasileiros e conseguiu mostrar para os brasileiros que é possível realizar o sonho da casa própria. Né? Se a gente pensar em habitação antes do Minha Casa Minha Vida, né? Era uma dificuldade muito grande. Você não tinha assim, muita perspectiva de realizar o sonho da casa própria. É um programa que precisa de correções, é um programa que o governo federal já está trabalhando. Você me pediu sobre as parcerias, eu fui convidado pelo Ministério e pelo Fundo de Garantia, tenho participado em Brasília dessa reformulação do plano. Nós fizemos lá diversas sugestões de maneiras de baratear o valor da casa, assim apresentamos uma proposta elaborada pela equipe da Coapar, para que a gente consiga, em parceria com os municípios, fazer com que o custo da habitação reduza bastante para poder atender as pessoas de baixa renda. Nós temos que lembrar que o recurso do Fundo de Garantia, ele deve ser usado prioritariamente para atender aquelas pessoas de mais baixa renda, que são as pessoas que contribuem com o Fundo de Garantia. Né? Hoje, o financiamento de grandes obras ele pode ser feito por outros recursos, como caderneta de poupança, enfim, outros investimentos que possam financiar. Então, a nossa luta maior, inclusive por determinação do nosso governador, é que a gente se preocupe com as pessoas com menos condições, que a gente se preocupe com aquelas pessoas que realmente necessitam da ajuda do governo para poder ter a casa própria. Até aqui, ó, só para a gente matar esse assunto, ó. Os projetos protocolados pelo governo do Paraná à espera de uma posição da União somam 5.997 imóveis urbanos, quase 6.000, e 10.541 rurais para serem contratados. Eu gostaria... Isso envolve muita, além da questão do projeto, envolve muita articulação política. Como que está a articulação? A gente sabe que o governador Ratinho tem uma boa relação com o governo Bolsonaro. Como que está essa questão de articulação política para tentar facilitar aí o trabalho da Coapar nesses projetos? O governador tem um relacionamento muito próximo com o presidente da República. E nós temos lá vários paranaenses que participam do governo federal. O nosso ex-presidente da Coapar, o Abelardo Lupion, é o secretário-geral da Casa Civil. Nós temos o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, que é um paranaense, o ministro Canuto, e temos lá um respeito muito grande pelo Estado do Paraná. Então, fica fácil o nosso contato, a nossa articulação, ela vai bem. O que a gente tem feito, e é assim uma determinação que a gente tem do governo, de que em anos que você tem pouco recurso, que você faça muitos projetos. Então, quando você tem pouco dinheiro, você usa o teu tempo, usa o recurso que você tem para fazer projetos,
para quando houver a liberação do recurso, você ter os projetos e ser dos primeiros a serem atendidos. Pensando nisso, a Coapar já tem, como eu disse anteriormente, já cadastrados no Ministério do Desenvolvimento Regional e na Caixa Econômica 10 mil unidades de habitação rural. Nós já temos lá, né, isso aguardando liberação. E temos quase 6 mil unidades em projetos que aí são da Coapar, são em parceria com as Coabs, são em parceria com os municípios e com diversos empreendimentos, que também aguardam liberação ainda para esse ano. Agora você vê que os números são muito pequenos, né? Juntando tudo isso, nós estamos falando aí de alguma coisa em torno de 20 mil, frente a uma necessidade de quase 320 mil. 10%, então, menos de 10%. Menos de 10%. Então, a grande missão aí, o grande desafio da habitação no Brasil e também no estado do Paraná, que não é diferente, é a gente trabalhar para que isso se torne política pública, para que a gente tenha, vamos dizer, a obrigação, né, tenha o projeto elaborado para 15, 20 anos de execução, com um determinado objetivo. Nós queremos reduzir esse déficit habitacional em 40%, 50% nos próximos 15 anos. Então, para isso, tem que haver um planejamento, tem que haver uma reestruturação toda do projeto habitacional do Estado, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós utilizamos os primeiros 6 meses na Coapar, apesar de termos assinado quase 70 milhões em liberação de novas obras, mas a nossa dedicação maior foi na reorganização da empresa, foi na reestruturação e na elaboração de novos projetos, para que a gente possa, já no segundo semestre, então logo o governo federal sinalize que vai liberar os recursos e estarmos preparados para receber. Para você ter uma ideia, Rafael, de todo o volume que o governo federal pretende, vamos dizer, coloque à disposição para a habitação, o Paraná recebe 7%. Então, é um número não muito grande, mas que a gente, se pegarmos esses 7%, mais o que a gente consegue com o Tesouro do Estado e mais um programa que busque financiamento internacional, a gente consegue planejar aí a médio e longo prazo para que a gente atinja um número muito maior de pessoas que possam ter moradia digna, que faz parte do plano de governo do nosso governador. O Reinaldo Rocha, você já respondeu, né? Ele fala aqui se tem projeto para as vilas rural no estado do Paraná, no governo do Ratinho Júnior, e se a Coapar vai continuar trabalhando forte para realizar o sonho da casa própria ao povo paranaense. Com certeza. O programa Vila Rural é um programa do governador Jaime Lerner ainda, né? Na época do Lerner. Estão espalhadas pelo Paraná todas as vilas rurais, muitas delas já acabaram se transformando em perímetro urbano, Sim. Já estão praticamente dentro das cidades. Nós temos um trabalho agora, Rafael, que iniciamos no começo do ano, de levantamento de todos esses cadastros, porque a maioria dessas pessoas ainda não tem o certificado, ainda não tem o título de propriedade. Então nós também estamos trabalhando num programa de escrituração direta, onde a gente pretende regularizar a situação das vilas rurais pelo Paraná todo. E respondendo sim, o governo tem a intenção de trabalhar muito fortemente, o governador Ratinho está determinado a trabalhar o problema da habitação. Nós queremos focar nisso, vamos nos concentrar para obter bastante recurso, para que a gente possa realizar o sonho. O governador tem participado comigo em entrega de habitações pelo Paraná e pelo interior do Paraná. E assim, as pessoas, quem ainda não realizou o sonho sabe, mas quem já tem casa própria, ou quem mora na capital, muitas pessoas não têm noção da alegria e assim, da emoção das pessoas ao receberem a chave da sua casa. Quer dizer, a partir do momento que você tem um lar, que você tem uma propriedade, né, um lugarzinho para chamar de seu, é uma emoção muito grande. E isso eu acho que faz com que o administrador, com que o homem público, ele se sinta com mais desejo ainda de realizar, né, esse sonho da população. Temos uma pergunta aqui do Sérgio Leite, que é uma pergunta interessante em relação às políticas públicas habitacionais da Coapar envolvem a construção de unidades
habitacionais com infraestrutura ou somente as construções de moradia? Quando eu falo em infraestrutura, é saneamento básico, pavimentação, ligação de água e energia elétrica. A partir do Estatuto das Cidades, né, Rafael, não se pode aprovar mais nenhum loteamento, não se pode fazer mais nenhuma obra sem infraestrutura. Então, todas as obras que a Coapar participa, seja construindo habitações ou planejando junto com as empresas, com a Caixa Econômica, com Minha Casa Minha Vida, todas elas têm que ser incluído o item de infraestrutura. Então, tem que ter asfalto, tem que ter calçada, tem que ter esgoto, tem que ter água potável, galeria de água fluvial, energia, enfim, todos os itens de infraestrutura têm que estar compostos no projeto. Existe ainda alguns programas, por exemplo, como esse do PAC, que foi feito aqui na região metropolitana em alguns municípios, que previam só requalificação urbana, alguma coisa de reforma em algumas casas, mas são programas antigos, né, de antes de 2007. Então, em alguns desses programas podem não ter sido contemplados, mas a partir vamos dizer, 2009, 2010, do Minha Casa Minha Vida, todos são com infraestrutura. Tem em relação a Piraquara, aqui o Lucas Carvalho ele pergunta sobre a obra em Piraquara, que é a construção de 56 unidades. Qual a previsão de entrega? Como funciona esse programa? Você tem essa informação? Esses 56 unidades a gente autorizou, o governador assinou no começo do ano agora. É um dos primeiros empreendimentos do novo carteira própria da Coapar. Uhum. Ele é um empreendimento que vai atender famílias de baixa renda, vão ser selecionadas através do programa de seleção da Coapar e do município, com participação do Ministério Público, e vão atender famílias de baixa renda. Uhum. E a possibilidade de financiamento de 100% do valor do imóvel em até 30 anos. Então esse é um dos programas que nós já estamos dando velocidade nele. Isso é sorteio? Como que é? Vai provavelmente por sorteio, porque são muitas famílias, né? Daquelas famílias que estão selecionadas, que vão ser qualificadas, obviamente o número vai ser maior do que 56, certamente. E aí acaba indo para o sorteio. O pessoal de Campo Magro, o município foi beneficiado pelo programa de políticas habitacionais no período de 2017 a 2019? Se sim, com quantas moradias habitacionais? Se não, perguntas a previsão para os programas futuros. O pessoal aqui dos municípios querendo saber aí, não sei se você tem esse dado, né, de Campo Magro, se tem algum projeto previsto. O número de unidades construídas em Campo Magro eu não tenho de cabeça o dado, mas com certeza Campo Magro tem um projeto do PAC que foi desenvolvido lá e faz parte sim das novas ações que o governo pretende implantar, né? Toda a região metropolitana de Curitiba ela é carente de unidades e vai ter que passar por esse processo de construção de novos projetos. Uma outra pergunta que é comum é qual que é a renda máxima, né, que para você entrar nesse tipo de programa, qual que é a renda máxima que a família tem que ter? A Coapar trabalha com renda de no máximo até 6 salários mínimos nacionais. No caso do Minha Casa Minha Vida, existem várias faixas, né? Faixa 1, que eram as pessoas que podiam pagar praticamente nada e eram subsidiadas uma grande parte pelo governo federal, que é um programa que por enquanto está extinto, o governo ainda não tem esse programa, um programa novo. Faixa 2, que é pessoas que ganham até 3 salários mínimos, de 3 a 6 salários mínimos, e depois os outros que são do Fundo de Garantia, que financiam casas até 10, 12 salários mínimos. Agora, muito comum também nos municípios os prefeitos, às vezes eles não têm uma equipe técnica para fazer esse estudo de regularização fundiária, ou então buscar essa questão aí das moradias. E como que a Coapar tem trabalhado, auxiliado as prefeituras nesse sentido? Porque muitos municípios sequer têm legislação própria, tem que se fazer legislação e tal. Pudesse falar um pouco disso? Nós temos assim, o nosso grande parceiro da Coapar são os municípios, né? Nós somos assim dependentes dos municípios para poder desenvolver os projetos habitacionais. Hoje, para você ter uma ideia, Rafael, nós já liberamos aí
no Família Paranaense e no Carteira Própria, mais ou menos umas 80, 85 cidades do estado do Paraná que já estão contempladas com projetos habitacionais. E estamos buscando novas parcerias, né, com os municípios, pegando nesse modelo onde o município doa a área para poder diminuir o custo da moradia, e a Coapar entra com a infraestrutura e a construção para que a gente possa ter um custo mais baixo para atender essas famílias de até 6 salários mínimos. O programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica, quando não está nessa faixa 1, que é o subsídio do governo federal, ela dificilmente consegue atender essas famílias de renda muito baixa. E a Coapar tem essa singularidade de poder, vamos dizer, com a doação do terreno por parte do município, fazer com que as obras fiquem mais baratas, e aí a pessoa consegue, né, com a sua renda, atingir a possibilidade de aquisição de uma casa. A gente falou até no começo da transmissão das carteiras próprias. Esses projetos que o governador tem assinado, você tem acompanhado, já vem nessa modalidade de carteira própria ou não? Nós temos aí, Rafael, liberados esse ano pelo governador já em torno de 45 milhões de reais que estão distribuídas pelo estado do Paraná. E agora, no começo do mês de agosto, o governador deve anunciar mais um valor expressivo, em torno de mais 100 milhões de reais, em obras do Carteira Própria, que são recursos do Fundo de Combate à Pobreza, para diversos municípios, em torno de 50 municípios do interior do estado vão estar, espalhados pelo estado, vão estar recebendo obras da Coapar com esses recursos que o governador vai liberar. Outra questão aqui que é bem comum, são 3 linhas de atuação que o programa Morar Bem trabalha: habitação urbana, habitação rural e regularização fundiária. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da habitação rural. Você falou de alguns dados. Em quais regiões aqui no Paraná que tem ações aí da Coapar? Praticamente, Rafael, foram construídas, se não na totalidade, quase em todos os municípios do Paraná tiveram essas obras de habitação rural. É um plano do governo federal chamado PNHR, né? E ele atende famílias que moram no meio rural, aonde a construção da habitação é feita na propriedade desse pequeno agricultor, desse homem do campo, com um subsídio do governo federal e a participação do proprietário na construção. Então, o governo federal repassa um recurso na ordem de 28 a 30 mil reais para a construção, e o proprietário acaba entrando com a mão de obra ou com a contratação de pedreiro, mestre de obras, alguma coisa. E todo o acompanhamento da obra é feito pelos engenheiros da Coapar. Então nós temos aqui na região metropolitana diversos municípios, onde estamos construindo casa, por exemplo, para quilombolas, estamos construindo casas para pequenos agricultores, entregamos aí em General Carneiro, entregamos aqui em Fernandes Pinheiro, Rebouças, em vários municípios aqui da região próxima a Curitiba, receberam também na região oeste, região norte, foram feitas muitas construções nesse Plano Nacional de Habitação Rural. O custo, você, por exemplo, minha família vai lá e consegue ser contemplada com uma unidade habitacional urbana. Quanto que eu vou ter que pagar e durante quanto tempo? Tem uma média de valores ou não? Olha, no programa da Coapar, onde a gente está construindo com carteira própria, nós estipulamos que o valor da prestação não pode exceder 30% da renda familiar. Então, porque senão fica muito pesado, a família não consegue dar conta, vamos dizer, de cumprir com a obrigação de pagar o financiamento da aquisição da sua casa. Temos trabalhado, assim, dependendo muito da região, do que a gente consegue de parceria com o município, muitas vezes a Copel entra com energia, a Sanepar com saneamento, fazer financiamentos de até 30 anos sem entrada
e a gente trabalha assim com foco de manter a prestação na faixa dos R$300, que aí atingiria um grande número de famílias, né? Nem sempre é possível, porque em alguns municípios as áreas são caras, em outros municípios a mão de obra não é tão farta assim, a gente tem dificuldade, mas o nosso objetivo é trabalhar sempre para que a prestação fique em torno dos R$300, R$350 para poder contemplar as famílias de baixa renda. A gente tinha falado da questão da infraestrutura, e nesses casos aí, quem que geralmente financia a infraestrutura? Se a Coapar não pode fazer, então é o governo federal, vem algum recurso de fora, a própria Caixa? Veja bem, nos programas do Minha Casa Minha Vida, a infraestrutura ela é embutida no projeto, ela entra junto. Está no custo. Nesses novos programas aí que a gente está elaborando do Carteira Própria, para contemplar os municípios, a gente tem procurado parceria com as prefeituras. Então, as prefeituras que têm áreas, né, disponíveis no município, a gente pede que a prefeitura entre, por exemplo, com terraplanagem, com o asfaltamento da via, enfim, com a infraestrutura, aí entra a Copel, entra a Sanepar, para que a gente possa reduzir. Fica impossível você manter uma prestação baixa se você tiver um custo do terreno, da infraestrutura muito alta, né? Então, dentro dessa possibilidade de parceria, é que a gente tem conseguido fazer assim, contemplar famílias com prestações um pouco mais baixas. Então, dentro de tudo isso que nós conversamos, que aqui estou recebendo aqui um monte de mensagem, perguntaram aqui agora de Colombo também, se tem projeto em Tamandaré, o pessoal fazendo Rio Grande também, disso tudo que a gente conversou até agora, a gente pode concluir que a prefeitura tem um papel fundamental nesse trabalho. Porque se ele não articular, não arrumar a área, não dialogar com a Coapar, dificilmente a Coapar vai chegar no município e vai implantar esse projeto aí, né? Essa questão da moradia urbana, né? Com certeza. Você vê, a necessidade é muito grande, né? O recurso é pequeno. Então, quando o cobertor é curto, o que a gente faz? A gente tem que tentar fazer com que ele abrigue mais pessoas, né, dentro do que é possível. E essa forma de parceria foi a forma que a gente encontrou de poder atender muito mais gente. Então tem sido assim, a gente tem tido, os prefeitos aqui da região metropolitana são parceiros, a gente tem conversado com os prefeitos, eu tenho atendido os prefeitos na Coapar e a gente está desenvolvendo projetos junto com as prefeituras. Vários dos prefeitos já estão buscando áreas, buscando possibilidade de construção, mas sempre aquilo, né, Rafael, dentro da morosidade que é a máquina pública. Sim. Tem que desapropriar, às vezes tem que comprar, às vezes tem que fazer licitação, então são processos que são... Às vezes tem que arrumar alguma coisa na documentação da área, dependendo. Exatamente. Então é um processo que às vezes são um pouco lentos, mas assim, todos estão trabalhando. A gente percebe que a moradia está no cardápio de todas as prefeituras do estado do Paraná. Eu acredito que já devo ter atendido na Coapar nesses 7 meses aí, praticamente 80% dos prefeitos do Paraná, e todos eles, assim, muito focados na possibilidade de conseguir moradias, cada qual no número que lhe cabe, né? Um pequeno município, às vezes precisa lá de 10 ou 12 casas, que é o suficiente para resolver o problema da demanda, e grandes municípios, como aqui na região metropolitana, que precisam de quantidades muito maiores, né? Então precisam de projetos que tenham alavancagem de recursos do governo federal, né? Para poder sustentar esses projetos, mas todo mundo está trabalhando, todo mundo, assim, me parece muito focado no problema de resolver essa questão da habitação das pessoas. Legal, vamos falar um pouco de política aqui, de eleição. Você é vice-prefeito licenciado de Cascavel, já se vai para 2 anos e meio do mandato do Paranhos, que é o prefeito lá de Cascavel, do PSC. Como que está lá? Você vai continuar aí na parceria com ele? Vice você não vai poder ser, né? Porque na Coapar fica complicado, a reeleição vai ter que ter um outro nome. Qual que é a tua ideia em relação ao seu mandato, ao cenário eleitoral lá em Cascavel?
Então, eu acredito que, assim, eu trabalho por missão. Eu, quando me elegi vice-prefeito de Cascavel, não tinha nenhuma pretensão nem de ser secretário de obras, nem de... era para contribuir mesmo com a sociedade sendo vice-prefeito. Tive o encargo de ser lá o secretário de obras, cumpri com o meu tempo lá que me foi dada a missão de concluir obras que estavam inacabadas, obras que ainda estavam em andamento e não estavam concluídas, né? Fiz a minha parte. Agora recebi essa missão do governador Ratinho Júnior, pretendo cumprir ela até o final e entregar um bom resultado, um bom serviço. E lá em Cascavel o meu grupo político está hoje na prefeitura e nós vamos estar sim junto com o prefeito Paranhos, disputando a eleição no ano que vem, mas muito possivelmente com outro nome na vice, até para que eu possa dar aqui conta do trabalho que me foi designado pelo governador. E futuramente aí tem alguma ambição política? Deputado, prefeito lá de Cascavel ou está pensando no agora mesmo? Não, eu acho assim, Rafael, eu agora pretendo concluir esse trabalho na Coapar, fazer um bom serviço ali, trazer resultado para a população do Paraná. E aí eu já tenho assim dado a minha contribuição há bastante tempo. Não acredito que eu deva dar continuidade. Eleições eu não tenho mais pretensão de disputar. Vou cumprir com esse desafio que me foi feito pelo governador de tentar fazer a Coapar uma grande companhia e construir casas pelo Paraná fora. E na sequência vamos esperar o que a vida nos reserva, né? Jorge, eu agradeço a entrevista. Transamérica está aberto aí para você vir aqui falar mais aí do seu trabalho. Vamos ver se mais para frente você volta aqui já com um outro cenário, né? Já digamos, apresentando mais projetos aí de moradia aí, de projetos habitacionais aí para o estado do Paraná. E eu deixo esse um minuto final aí para você falar aí alguma questão que de repente a gente não falou. Legal, Rafael. Olha, eu primeiro gostaria de te agradecer da oportunidade, né, de estar aqui falando com a população aqui de Curitiba e da região metropolitana, dizer para as pessoas que a intenção do governo Ratinho Júnior é de ser um governo inovador, de ser um governo moderno, um governo de resultado e principalmente resultado para as pessoas que precisam do governo. Essa é a nossa intenção, é conseguir solucionar problemas que estão aí há muito tempo, né? Trazer dignidade para as pessoas, trazer moradia digna, trazer qualidade de vida e dessa forma trabalhar muito perto da sociedade para aqueles que mais precisam. Um Estado inovador passa desde você trazer para o Estado grandes indústrias, mas também resolver os pequenos problemas. E é para isso que a gente está na vida pública. Então, meu muito obrigado a você, aí a TV Transamérica, né? E desejo aí sucesso ao seu programa e sempre que precisar que a gente participe para trazer informação, para fazer um bate-papo aí com os teus telespectadores, estaremos à disposição. Muito obrigado. Legal, obrigado, Jorge. Sucesso aí na sua empreitada, sucesso aí como presidente da Coapar e que tenha um grande sucesso aí ao final da sua gestão. E eu agradeço a você que nos acompanhou até agora, uma grande semana e segunda que vem estaremos no mesmo horário às 19h30. Um grande abraço.